Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dos impactos prováveis e possíveis que poderão advir da nova resolução do Conselho Monetário Nacional, a 5.118 de 2024, que restringiu a emissão de CRIs e de CRAs, atingindo assim o mercado de fundos imobiliários de papel e de FIAGRO. Por isso, iremos analisar como isso deve se refletir em um fundo de papel como, por exemplo, o MXRF11 e um FIAGRO como o RURA11. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como antecipei para vocês, a resolução do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele que edita as normas que irão regulamentar bancos e corretoras, e até a CVM tem que seguir, assim como o Banco Central, as suas orientações, ele editou essa norma no dia 1º de fevereiro para restringir o mercado de crise de CRAs. E para você entender o que está por trás dessa restrição, entenda que o governo, desde janeiro, já estava monitorando CRIs e CRAs após realizar a tributação de fundos fechados, fundos exclusivos, além de criar uma tributação mais rígida para investimentos no exterior e offshores. E por que houve esse monitoramento do governo em janeiro? Porque as operações de crédito têm crescido aqui no país, num ritmo bastante acelerado, e um dos instrumentos que cresceram muito em termos de emissões foram os CRIs e mais recentemente os CRAs, porque existe a isenção fiscal em cima deles, o que atrai uma demanda enorme. E justamente pela isenção fiscal, uma empresa prefere emitir esse tipo de título, porque a isenção fiscal não atinge ela, não beneficia ela. Mas, quando você tem uma isenção fiscal, o investidor que vai comprar esse título, ele vai exigir uma taxa de remuneração inferior. Porque pensa aqui comigo, se eu tenho um CRI e do outro lado uma debenture, o CRI pode ter uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, enquanto a debenture precisa ter 12 ou 13 para equivaler. Por quê? Porque existe o imposto de renda em cima da debenture. Então isso fez com que houvesse uma procura enorme de CRIs e de CRAs para o setor do agronegócio. Só para você ter uma ideia, os CRIs saíram de uma emissão de 8 bilhões em 2017 para 48 bilhões em 2022, assim como os CRAs, que saíram de 15 bilhões para 42 bilhões. E o governo estava monitorando o seguinte: olha, a legislação que tratava desses instrumentos financeiros estava muito aberta, podendo beneficiar até mesmo empresas que estavam fora do setor imobiliário ou setor do agronegócio. Isso na prática gerava o quê? Menos arrecadação para o governo. Por quê? Porque as empresas, utilizando-se desse conceito aberto, passaram a emitir em grande quantidade de CRIs e CRAs, diminuindo a arrecadação possível do governo, e aí o governo em algum momento iria atacar, porque ele precisa tentar zerar o déficit fiscal para o ano de 2024, o que é bastante improvável. Mas nessa tentativa ele vai buscar todas as alternativas de tributação. Por outro lado, as empresas que estavam se utilizando desse instrumento precisarão aumentar o seu custo de funding, ou seja, seu custo de captação, porque agora vão ter que se submeter a taxas maiores de remuneração via debêntures, por exemplo. E aí, nesse cenário, veio a nova norma do Conselho Monetário Nacional. Na verdade, foram duas normas, essa que nós iremos tratar agora, e a 5.119, que atingiu LCI e LCA, e também letras imobiliárias garantidas, estendendo-se o prazo mínimo de 90 dias para 9 meses, no caso das LCAs, e de 90 dias para 12 meses, no caso das LCIs. Também visando conter o avanço desses instrumentos financeiros, que para nós investidores era excelente, porque isso facilitava o nosso acesso a bons instrumentos de investimento de renda fixa a um custo baixo, porque nós tínhamos uma rentabilidade isenta de imposto de renda. E para as empresas também estava sendo excelente, porque as empresas conseguiam captar um custo menor, oferecendo-se taxas menores de remuneração. Mas o intuito arrecadatório do governo falou mais alto, e essa norma então passou a prever o seguinte: que somente empresas cujo setor principal de atividade seja agronegócio para CRAs e imobiliário para CRIs poderão se utilizar do CRI e do CRA. E como que se considera setor principal de atividade? O setor de uma companhia responsável por mais, ou seja, acima de 2/3 de sua receita consolidada. Então você, por exemplo, tem uma empresa que ela tem a receita dividida em 3 vertentes de atividade, de tal modo que a maior fatia dessa receita total precisa estar nesses setores. No mínimo, algo superior a 2/3 do total. Então, se nós temos 100 milhões de reais de faturamento, eu preciso ter no mínimo um valor superior a 75 milhões de reais nessa empresa
que esteja atrelado ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio. E o artigo 3º dessa resolução trouxe o seguinte, que os CRAs e os CRIs não poderão conter como lastro títulos de dívida cujo emissor, devedor, codevedor ou garantidor seja companhia aberta ou parte relacionada à companhia aberta, ou seja, empresas na Bolsa de Valores, exceto se o setor principal de atividade, nós vimos o que significa, mais de 2/3 da receita, for do setor imobiliário ou agronegócio. Instituição financeira também não pode, porque aí precisa socorrer a LCI e a LCA. Ainda direitos creditórios decorrentes de operações financeiras cujos recursos sejam utilizados para reembolso de despesas. Por que isso aqui também? Porque os recursos captados por CRIs e CRAs, eles são recursos carimbados com uma finalidade específica para financiar esses setores. Você não pode pegar esse dinheiro para reembolso de despesas, senão você está ocasionando ali um desvio de finalidade. E aí, essa resolução não atinge as emissões já distribuídas e já feitas. Até por isso que emissões de CRAs e de CRIs triplicaram antes das restrições a ativos isentos de imposto de renda, porque a partir de então começa-se a incidir a nova regra. Só para você ter uma ideia, em janeiro as emissões de CRIs totalizaram 3,5 bi, quase 3,6, alta de 283% na comparação anual. E CRAs alta de 110%, mas agora, infelizmente, esse benefício acabou. E quando nós olhamos para as exposições de motivos dessa resolução do Conselho Monetário Nacional, esse trecho, o item 6, deixa bem clara a intenção governamental com essa nova regra. Em razão do amplo conceito legal de direitos creditórios, que é o laço das operações, de CRIs e de CRAs, propõe aprimorar alguns critérios de emissão, com o objetivo de assegurar que os instrumentos financeiros em exame sejam mais eficazes para os fins que determinam a sua instituição. Então, é óbvio que a justificativa nunca vai deixar explícita a intenção de maior arrecadação, mas sim de deixar o instrumento mais eficaz, ou seja, para financiar com mais eficácia os setores imobiliário e do agronegócio. E aí cita que, como exemplo da necessidade de aprimoramento da regulação, há atualmente algumas companhias abertas, empresas da Bolsa de Valores, com capital aberto, que tipicamente deveriam financiar-se via debêntures e estão fazendo uso desses títulos para captarem indiretamente recursos por meio dos certificados de recebíveis, emitindo debêntures que serão adquiridas por securitizadoras para lastrearem emissões de CRI e de CRA. O que o Conselho Monetário Nacional está dizendo aqui? Existem empresas da Bolsa, vou pegar aqui por exemplo PetroRio, que vai lá, emite um CRI ou até um CRA e depois faz uma manobra para captar dinheiro barato e não se utilizar da debênture, porque como eu disse, a debênture é uma captação mais cara e assim se originou a nova regra. E veja que já houve um impacto de plano com essa nova regra. Por exemplo, grandes ofertas da Redditor e da Zamp, que é a operadora do Burger King no Brasil, foram barradas. E aí você poderia aplaudir essa medida. Ah, então pegou essas empresas. Mas veja, não ignore o fato de que esse dinheiro é captado para investimentos. E dentro dessas empresas existem empregados, existe uma atividade econômica sendo exercida. Quando o governo tira esse método de captação, a empresa vai precisar fazer novos cálculos de taxa interna de retorno para verificar se vai valer a pena captar dinheiro via debênture ou se vai valer a pena fazer um follow-on. Então entenda que muda bastante o jogo, essa insegurança jurídica no Brasil. E quanto aos fundos imobiliários, esse gráfico já denota de uma forma bem clara por que a preocupação do mercado com o impacto eventual sobre esses fundos de papel e fundos de CRA, que são os fiagros. Por quê? Veja o que vem acontecendo nos últimos 10 anos com o mercado de fundos imobiliários. Aqui nós temos a evolução da composição de segmentos do IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários. Em 2010, o que nós tínhamos? O segmento corporativo de lajes corporativas, escritórios, ele representava 52% do total do IFIX. E depois tínhamos shopping center, 32%. Veja como isso vem mudando ao longo do tempo. E aqui já vai uma mensagem para vocês. De nada adianta você apenas olhar para o passado e tentar tomar decisões de investimento com base no passado, porque olha só a mudança gigantesca. Hoje, o que acontece? Nós tínhamos antes fundos de CRI praticamente zero aqui dentro do IFIX. Houve uma evolução tão grande que hoje os fundos de CRI já estão se aproximando de 45% do total do IFIX, sendo que lajes corporativas caíram para 12%. Então o IFIX hoje é outro. Você não pode olhar para o retorno passado do IFIX e tentar achar que vai ser o mesmo hoje, porque a composição é completamente diferente. E aí, estamos nos aproximando para um mercado de fundos imobiliários no Brasil, onde praticamente a metade é fundo de papel. E agora vem essa nova regra. Essa nova regra restringe a emissão de CRIs e de CRAs.
Então, em que medida os fundos imobiliários serão afetados? E há opiniões divididas no mercado. Há quem pense que o impacto será grande e há quem pense que o impacto não será tão grande. Há opiniões no sentido de que essa escassez de crise de CRAs pode até beneficiar o mercado de fundos imobiliários, porque o investidor pessoa física que antes tinha um acesso mais amplo à crise de CRAs, agora ficará mais restrito e aí ele vai precisar se socorrer dos fundos imobiliários, onde você tem uma carteira desses crises de CRAs. E esse aqui é um efeito que particularmente eu entendo como bastante provável, porque o que acaba acontecendo na prática? O investidor pessoa física tem mais dificuldade de acessar esses produtos. Ele depende muito do que tem disponibilidade na corretora dele, enquanto que um grande gestor ele tem uma capacidade enorme de adquirir bons produtos nesse sentido. Então ele vai conseguir montar a carteira dele, mesmo com uma escassez desses títulos, porque ele tem uma capacidade maior por ter um montante maior para investir, tendo acesso aos maiores deals do mercado, aos maiores distribuidores. Não é o caso do investidor pessoa física. Então, para o investidor pessoa física, você terá uma escassez desses produtos, mas talvez isso não gere um impacto tão grande em fundos imobiliários e fiagros. De todo modo, no curto prazo, teríamos sim algum impacto, não dá para ignorar isso. Por quê? Entre os CRIs fora das regras do Conselho Monetário Nacional, 43% deles estão nas carteiras de fundos imobiliários. Então você tem fundos que têm CRIs e CRAs que estão fora da nova regra. Eles não serão afetados retroativamente, mas esses fundos, em novas emissões, precisarão se adequar. Existe um outro ponto aqui também destacado pelo gestor da Quineia, Felipe Greco, no sentido de que a capacidade de emissões próprias da própria gestora vai atenuar esses efeitos negativos no curto prazo. Abre aspas. Esse é um diferencial dos fiagros. Muitos fundos estruturam CRAs internamente, eles mesmos fazem isso, para ter aquele papel exclusivo dentro do portfólio. Aí ficaria de fora dessas restrições normativas. Contudo, com fundos imobiliários você não tem muito disso. Então o impacto negativo maior deve, no curto prazo, o mercado vai acabar se ajustando a isso. O mercado se ajusta, a regulação ele é dinâmico, mas para haver um ajuste pode ocorrer alguma queda nesses fundos de papel, mas eles serão os mais afetados no curto prazo. Mas algo que os especialistas estão projetando é que os fluxos em fundos imobiliários e fiagros devem melhorar, porque, como eu disse, o pessoal vai ter que se contentar com esses fundos, porque vai ter uma restrição de crise de CRAs para o investidor individual. E quando a gente olha aqui para o IFIX, que hoje, como eu disse, quase 50% é fundo de papel, ele vem subindo nos últimos 6 meses, no último mês também, nos últimos 5 dias também representou alta, então o mercado não está tão preocupado assim no primeiro momento. E olhando-se aqui para dois exemplos de fundos que podem sofrer algum impacto, Maxi Renda, por exemplo, porque é um fundo majoritariamente de papel, nós temos aqui o portfólio do Maxi Renda. E aqui é importante ressaltar o seguinte. Primeiro, quando você pega aqui um título com duration de 2,2 anos, significa que em 2 anos vai acabar ali o pagamento do título. Então, vai ter que haver uma renovação. Como que você faz uma renovação? Pegando-se um novo CRI e inserindo na carteira. E aí, com a escassez de CRIs, como isso vai ficar? Essa que é a dúvida do mercado. Mas grandes gestoras de grandes fundos imobiliários tendem a se adaptar a isso. Não vão sofrer com isso porque, como elas têm um poder de barganha maior, elas vão conseguir, inclusive, fazer emissões com facilidade para essa finalidade. Então, elas vão fazer emissões de cotas para captar dinheiro para fazer, então, inserção de novos fundos na carteira. Mas o que você vai ter de restrição aqui vai ser o seguinte. Veja, até que ponto um título da Coca-Cola faz parte do setor imobiliário? Precisa ter toda essa análise, vai haver uma questão aqui muito mais rigorosa na hora de fazer uma emissão. E aqui quando você pega, por exemplo, um título que tem como securitizador a Virgo, pode ser que o devedor aqui por trás, que não é bem o devedor, mas vamos deixar essa discussão aqui de fora. A securitizadora talvez esteja transferindo esse dinheiro para uma empresa que não seja do setor imobiliário ou do setor do agronegócio, que é aquela questão ali que nós falamos inicialmente. Dei só um exemplo aqui de título nesse sentido em que poderia haver uma discussão numa nova emissão. Barigui, securitizadora, Cogna Educação. Até que ponto o dinheiro que está indo para a Cogna é para o setor imobiliário ou é para o setor do agronegócio? Imobiliário sim, né? Porque estamos falando aqui de um maxi renda. Mas será que a Cogna está destinando esse dinheiro para aquisição de imóveis, para projetos imobiliários? Então veja a dificuldade que vamos gerar aqui, mesmo os grandes fundos. Mas hoje eu ficaria com os grandes fundos justamente porque eles têm uma maior chance de se adequar com mais facilidade à nova regulação. Sendo assim, podemos concluir inicialmente que vai haver algum impacto, uma dificuldade de realizar novas emissões, mas ainda assim o poder de barganha desses grandes fundos deve fazer com que eles sejam mais procurados pelos investidores. E aí um exemplo aqui de Fiagro, que é da própria Itaú Asset, que é o Rura 11, que é um fundo interessante dentro desse segmento, e ele
me parece que não terá tanta dificuldade, porque olhando aqui para o portfólio dele, está restrito a títulos para o agronegócio. Então você pode perceber que Fiagro de fato terá uma maior facilidade. Ainda há a questão dos títulos de própria emissão, como disse o gestor da Quineia. Então teremos um menor impacto provável nos Fiagros. Um maior impacto, então, nos fundos de papel, fundos de CRI, de tal modo que com fundos de CRI, o seu critério de escolha terá que ser ainda mais rigoroso, focando nos fundos com maior poder de barganha. Do contrário, seu dividendo vai cair expressivamente com outros fundos que vão ter dificuldade de se adequar à nova regulação. No final das contas, o resultado prático é: o risco Brasil tende a aumentar no sentido de captação, que agora as empresas terão um custo de funding maior. Isso é certo. Aquelas empresas, pelo menos, que não conseguem se beneficiar desses títulos, CRIs e CRAs. Agora resta saber se essa tendência de cada vez mais adesão a fundos de papel continuará ocorrendo aqui no IFIX. E até provável que sim, porque agora haverá uma maior dificuldade do investidor acessar CRIs e CRAs de maneira individual. E aí a alternativa será fundo imobiliário, de tal modo que, principalmente porque o Brasil é o país da renda fixa, poderemos ter um aumento ainda maior. Talvez a carteira do IFIX fique até com mais de 50% fundo de papel. Se continuar essa tendência, é isso que vai acabar acontecendo. Mas já deixa aqui nos comentários qual a sua visão a respeito do assunto. Lembrando que as matrículas para o FMI estão abertas, que é o nosso curso completo de Educação Financeira e Investimentos, onde eu vou te preparar para ser um investidor independente, tendo como diferencial principal módulo exclusivo de Valuation, que você só encontra em cursos preparatórios de CNPI, noções de matemática financeira que raramente você verá em outros cursos, e um módulo de ações que também raramente você verá com essa profundidade em outros cursos, além dos demais módulos. Então você vai se tornar um investidor independente de casas de análise, bancos de investimento, corretoras, no geral, com um nível de aprofundamento que só o FMI te trará. Além da garantia de devolução integral do seu dinheiro, caso, completando 100% do curso, você não se sinta satisfeito. E por fim, lembrando aqui que você pode investir no exterior com taxa cambial zero, taxa de corretagem zero e também em criptomoedas através da Quantifury, que eu venho utilizando para isso. E meu lucro só aumenta, seja porque eu consigo ter uma visão boa aqui dos ativos na plataforma, seja porque os custos de negociação são zerados. Caso tenha interesse, link na descrição e no primeiro comentário fixado, assim como o link para você conhecer o FMI. Mas já comenta aqui embaixo o que você espera do mercado de fundos imobiliários de papel e dos fiagros com essa nova legislação. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui.